E aí, turma, tudo bom? Estamos aqui no nosso primeiro encontro virtual, em virtude dessa pandemia aí que está assolando o mundo inteiro e agora principalmente o Brasil, o nosso estado e a nossa cidade. E a gente vai começar a se acostumar um pouco mais de ter encontros assim, tá? A gente não sabe quando é que efetivamente o pico dessa crise ela vai chegar, nem quando a curva de contaminação ela vai efetivamente achatar. Então é certo falar aí que pelo menos no mês de março e talvez no mês de abril os nossos encontros sejam assim. A vida tem que continuar, né? No escritório a gente já está fazendo home office total desde a semana passada. Todos os advogados operando full time em casa, peticionando, etc. A única coisa que não está acontecendo são os prazos processuais que não estão correndo, nem as audiências estão acontecendo também, o que pode mudar em breve, talvez com vídeos conferências, tá? Então é uma nova realidade essa que a gente tem que se acostumar a ela, e para não haver prejuízo à sua matéria, a gente vai estar sempre se encontrando 2 vezes na semana aqui. Vídeos curtos, tá? 20 minutos, apontamento da matéria. Vamos ter também atividades que vão ser colocadas para vocês realizarem, bem como vamos marcar entre a gente aí encontros de instrução, onde a gente pode fazer pelo chat, enfim, a gente vai avaliar como é que a gente vai se dar isso. Bom, pessoal, vocês estão tendo um certo privilégio, e eu fico até meio constrangido de falar privilégio, porque, enfim, o que a gente está passando não é bom para ninguém, em absoluto, mas o que está acontecendo hoje no mundo, ele mostra a importância, literalmente, da disciplina do direito empresarial, né? Os alunos de Empresarial 3 estão estudando recuperação judicial e falência, eles vão pegar o final da crise, né? A consequência que essa crise que vai ser assim, vai ser uma destruição completa do ponto de vista econômico, vai ocasionar às empresas, às sociedades empresariais, aos empresários e, consequentemente, ao emprego e à arrecadação tributária, à política pública, ao ajuste fiscal em geral, enfim, a tudo que nós conhecemos aí de hoje em dia. Vai ser um grande desastre e as empresas elas vão estar no olho do furacão em cima disso. Mas quando eu falo privilegiado é porque vocês têm a condição de estudar essa matéria enquanto essa crise se desenrola aos nossos olhos. E se tem empresas que estão sendo afetadas diariamente por essa crise, são exatamente as SAs, objeto da nossa primeira etapa da disciplina. Obviamente, as micro e pequenas empresas, e via de regra as micros e pequenas empresas são, enfim, as LTDAs, a sociedade simples, todas essas empresas, elas vão ser mais afetadas pela crise, não há como te negar, porque haverá uma crise de liquidez, né? E essa crise de liquidez, ela vai ocasionar demissões em massa, não pagamento de fornecedores, vai ocasionar uma crise de crédito e que vai haver aí uma pandemia de crise econômica aí durante e pós a crise. Elas serão diretamente afetadas, mas as SAs elas também são afetadas. Hoje são segunda-feira, estou gravando esse vídeo, são 15 horas e 48 minutos, e só para vocês terem uma ideia aqui como é que está a nossa bolsa de valores, tudo no vermelho, né? Você vê aí o derretimento da bolsa, acho que só a Raio Drogasil está aumentando, farmácia, né? Está vendendo bem, mas está tudo aí derretendo. Todos os bancos derretendo, todos os segmentos derretendo, etc. O que demonstra para a gente que realmente ela é uma crise que está impactando aí todos os setores. De outra maneira, se a gente pensar do ponto de vista bem objetivo, talvez as empresas que vão ser menos afetadas por essa crise são as empresas que estão listadas lá na Bolsa de Valores. Por quê? Porque são as empresas que têm, via de regra, maior liquidez, que tem um volume grande, que pode, por causa desse volume, conseguir renegociar suas dívidas, fazendo até o abatimento dessas dívidas, né? Dar uma solução de mercado mais adequada à tentativa de resolução do levantamento dessa crise, né? Então, tudo aquilo que nós estudamos até então sobre as SAs, vocês imaginam o quanto isso está sendo importante. Eu imagino que vocês em casa estão vendo aí os noticiários do dia a dia, vendo a Bolsa derreter aos nossos olhos. Isso se deve a dois motivos muito claros. O primeiro motivo
É o pânico, é a histeria, claro, as pessoas estão com medo. E quando a pessoa tem medo, existe uma aversão natural ao risco. As pessoas tendem a sacar o dinheiro daqueles ativos mais arriscados e tentam colocar o seu dinheiro nos ativos menos arriscados. No Brasil está complicado de fazer hoje, porque com a baixa da Selic para 3,75% ao ano, basicamente a Selic não está batendo mais a inflação. Então, tirar o seu dinheiro do capital de risco e botar sem estar no capital do risco, significa dizer que você vai estar perdendo para a inflação, mas pelo menos você não vai estar perdendo momentaneamente. O grande problema é que a maioria das pessoas, e a grande parte das pessoas físicas, desesperadas pelo que estão acontecendo, resolveram liquidar os seus ativos de risco e liquidaram no prejuízo. Então não há dúvida que um grande número de pessoas físicas que entraram agora no mercado de capital tiveram uma experiência amarga, tendo que realizar seus valores imobiliários aí com prejuízo grande, seja aplicando diretamente em ações no seu home broker, seja comprando cotas de fundo de investimento, né, que mexe com ação ou então multimercados. O fato é que o que nós vemos hoje, existe essa crise da histeria, mas por outro lado tem um fundamento econômico da crise. Realmente nós não sabemos exatamente para onde nós vamos e nem tão quão profunda essa crise será para as empresas. Eu tenho uma convicção, tenho certeza que essa crise, essa epidemia, ela vai passar como várias outras já passaram no mundo, mas nós não sabemos quando ela vai passar, nem qual é o prejuízo a longo, médio e curto prazo ela vai ocasionar às empresas e, consequentemente, ao negócio. Mas aquelas empresas que têm caixa, têm liquidez, têm uma atividade onde o mercado vai continuar procurando elas, sem dúvida nenhuma, essas empresas elas têm tudo para saírem mais forte dessa crise, ainda mais forte, né? Então esse é mais ou menos o cenário que a gente está vivendo hoje, é mais ou menos o cenário de tudo aquilo que a gente vinha estudando. A gente observa de um lado um fundamento econômico que gera incerteza e prejuízos inevitáveis a curto prazo, uma vez que as empresas sem terem faturamento, elas não vão ter rentabilidade, portanto não vão ter lucro e vão ter despesas ou com funcionário ou com outras despesas ordinárias, como aluguel. Então a gente vai ver o mercado todo tentando girar essa dívida, que pode gerar uma pandemia de crise econômica agora também. Então esse é o fundamento número 1, aliado à histeria completa das pessoas. Porém, eu sou um daqueles que acredito que essa crise vai passar. E como eu não acredito que nós estamos em cenário apocalíptico, nem que se trata do final do mundo, me parece que quem tiver coragem, caixa e liquidez e tentar vencer essa crise, correndo um pouco mais de risco, de forma muito inteligente e também sensata, ele vai poder se dar muito bem a médio e longo prazo. Por outro lado, se você acreditar que a gente está vivendo no apocalipse e que o mundo vai acabar, pouco faz, tanto faz como tanto fez aonde você está aportando os seus recursos. Então, a assimetria dessa informação me leva a crer que, de fato, vale a pena a gente ser corajoso nesse momento. Isso vai ao encontro de tudo aquilo que a gente vem estudando. Bom, começando sobre o nosso conteúdo especificamente, vocês, nesses nossos encontros online, eu preciso que vocês sempre estejam ou com o seu computador, o meu está aqui aberto com a legislação, né? Ou com a legislação impressa, porque vai ser muito importante vocês acompanhando tudo aquilo que a gente for falando, tá? Bom, a gente atualmente estava falando sobre valores mobiliários, falamos sobre debêntures, aquele valor mobiliário que consiste num crédito que é feito ao debenturista pela SA, a via de regra de médio e longo prazo, como pagamento. Na sequência, estudamos as partes beneficiárias, que era aquele valor mobiliário que dá direito ao proprietário da parte beneficiária a participar no eventual lucro que a sociedade possa vir a ter. E estudamos, por fim, o Commercial Papers, que é também um valor mobiliário, que muitos autores chamam, na verdade, de nota promissória, que consiste aí no empréstimo feito pela SA para tentar dar um giro no seu capital de curtíssimo prazo, de no máximo 360 dias. Bom, e agora a gente avança na nossa matéria e vamos conversar sobre um valor mobiliário que se chama bônus de subscrição.
O bônus de subscrição, especificamente, ele está previsto no artigo 75 da lei da SA. Lá no artigo 75, ele tem essa redação. A companhia poderá emitir, dentro do limite do aumento do capital autorizado no Estatuto, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Aí ele continua. O bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital que será exercido mediante a apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Bom, antes de a gente falar sobre o que é o bônus de subscrição, vocês observaram que a lei diz que ele só pode ser emitido se você tiver o chamado capital autorizado. Então, cabe a gente entender o que é o capital autorizado. O capital autorizado está previsto lá no artigo 168 da lei da SA. Se você for lá para o artigo 168 da lei da SA, ele traz essa redação para a gente. O Estatuto poderá conter autorização para o aumento do capital social independentemente da reforma estatutária. Aí ele vai. A autorização deve especificar limite do aumento, valor do capital, número de ações, órgão competente para deliberar sobre as emissões, as condições que estiverem sujeitas às emissões, os casos ou condições em que o acionista terá um direito de preferência. Como é que funciona, então, esse aumento de capital social autorizado da companhia? Muito bem. Quando você estudou Empresarial 1, seu professor lá naquele momento, o que é que ele falou para você? Ele falou para você que o capital social da LTDA e da sociedade simples pode ser aumentado a qualquer momento, desde que os acionistas entendam como insuficiente para o exercício ou a execução do objeto social da companhia. Então funciona mais ou menos assim. A gente tem uma companhia cujo capital social é de R$1 milhão, mas agora a gente está vivendo uma crise causada, por exemplo, pelo coronavírus, e nós somos uma empresa que fabrica álcool em gel. Então, o nosso objeto social é a fabricação de álcool em gel. Porém, em virtude dessa crise, nós temos uma demanda muito forte pela produção de álcool em gel, mas para poder conseguir atender essa demanda, eu preciso contratar mais gente e preciso aumentar também meu parque industrial. Em outras palavras, eu preciso de recurso. Esse recurso ele pode vir de várias maneiras. Esse recurso eu poderia pegar um empréstimo no banco, eu poderia emitir uma debenture, mas eu também poderia aumentar o meu capital social. Então, nesse caso, eu teria que me reunir em assembleia e os acionistas em assembleia teriam que efetivamente deliberar pelo aumento do capital social para atender aquela demanda que vai viabilizar a execução do objeto social da companhia. Bom, dentro da SA, como as estruturas elas são mais complexas, é muito natural que você crie mecanismos para facilitar a tomada de decisão dentro da SA. Pois a facilitação da tomada de decisão dentro da SA importa na agilização dessa tomada de decisão e essa agilidade pode também importar aí em benefícios à empresa. Então, o legislador trouxe uma opção. Ele trouxe a opção de, no próprio estatuto da companhia, você colocar uma cláusula estatutária, ou seja, já aprovada pela Assembleia da SA, tanto que virou cláusula estatutária, está previsto no estatuto, já a possibilidade de um órgão da SA, via de regra o Conselho de Administração ou às vezes a diretoria da SA, poder deliberar o órgão executivo da SA, Conselho de Administração ou diretoria, já pelo aumento do capital social. Quando eu tenho um capital social autorizado, isso significa dizer que aquele órgão competente pelo estatuto não precisará convocar nova assembleia para deliberar sobre aquele aumento de capital, pois ele já foi autorizado pela assembleia num limite e condições pré-determinadas pelo estatuto, conferindo essa competência ao órgão, Conselho de Administração ou a diretoria. Então, trocando em miúdos, como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Digamos que aquela SA tem um capital social de R$1 milhão, tá? E esse capital social que você tem de R$1 milhão, você colocou já no estatuto a seguinte cláusula: já está autorizado o aumento de capital social de R$500 mil de ações que devem ser ordinárias, cujo valor nominal não pode ser inferior a R$1. Isso é um exemplo. O que é que eu quero dizer? Que no próprio estatuto da SA,
já tem uma condição, uma autorização para um dos órgãos executivos da SA de, se assim entenderem razoável ou necessário, aumentar esse capital social nos limites delineados pelo próprio estatuto. No exemplo que eu dei, até R$500 mil. Então, se eu tenho no estatuto uma cláusula que tem uma disposição nesse sentido, então, por exemplo, a diretoria ou o conselho de administração poderá, sem convocar a assembleia, já aumentar diretamente o capital social daquela SA até o valor de R$500 mil, que foi o que está lá no estatuto, emitindo até 500 mil ações ordinárias, cujo valor nominal não pode ser inferior a R$1. Esse foi o exemplo. Isso, então, é o capital social autorizado. É uma novidade, algo que vocês não tinham estudado, acredito, em Empresarial 1, quando estudaram LTDA e estudaram também Sociedade Simples. Muito bem. Quando eu tenho capital social autorizado pela SA, eu posso emitir esse valor mobiliário que se chama bônus de subscrição. E o que é o bônus de subscrição? É a possibilidade de eu conferir um título, onde eu vou conferir um valor mobiliário para quem eu adquirir, que vai dar a ele um direito de preferência de participar no eventual aumento do capital social da companhia. Olha que coisa interessante. Eu falei que no Estatuto da SA, o exemplo era que eu tenho um capital social de R$1 milhão, mas que no Estatuto eu tenho a possibilidade de aumentar o capital social até R$500 mil, emitindo até 500 mil ações ordinárias, cujo valor nominal vai ser de R$1. Quando eu tenho capital social autorizado, eu posso emitir bônus de subscrição quanto esse capital social autorizado. Logo, se eu tenho R$500 mil de capital social autorizado, eu poderia emitir até, se fosse o caso, 500 mil bônus de subscrição para fazer frente a esse capital social que já está autorizado. E esse bônus de subscrição confere somente um único direito ao acionista. De ter o acionista não, de quem o adquiriu, tá? De ter a possibilidade de, com preferência, subscrever novas ações da companhia se a SA lançar essas novas ações. Poxa, peraí. Coisa estranha é essa. Quer dizer, então, que quando eu compro o bônus de subscrição, eu não estou comprando a ação da companhia? Não está. Quando você compra o bônus de subscrição, na verdade, você está ganhando o direito de ter preferência na aquisição da ação da companhia, se e somente se ela lançar novas ações no futuro e por um prazo determinado. Bom, e se a companhia nesse prazo determinado não lançar novas ações? Você perdeu. E qual é a vantagem desse bônus de subscrição? Muito bem. Vamos pensar o seguinte. A gente está falando de uma pandemia, né? Uma crise sanitária. Imaginemos que um laboratório amanhã anuncia que testou e aprovou uma medicação que é 100% eficaz contra o coronavírus. Pergunto a vocês, se esse laboratório tem ações listadas na Bolsa de Valores, o valor dele vai aumentar? O valor das ações dele vai aumentar ou vai diminuir? Vão explodir, né? Imagine agora que essa companhia tem um capital autorizado, já no valor aí, vamos supor, de R$1 bilhão. E a companhia, antes de lançar novas ações, ela lança bônus de subscrição para que quem adquirir esse bônus de subscrição, se a companhia lançar novas ações, vão ter a preferência em adquirir aquelas ações. Você acha que talvez haveria um mercado interessado em comprar o direito de preferência naquelas ações? Possivelmente, né? Por isso que eu gosto de falar que os bônus de subscrição, via de regra, eles só atendem a dois propósitos. SAs que têm um mercado fortalecido, onde a possível aquisição do direito de preferência de eventual futuração da companhia pode ser um bom negócio, ou como uma política dentro da empresa, como por exemplo, se os diretores da empresa baterem suas metas, ganharão ele tantos bônus de subscrição no eventual aumento de capital da companhia. Ou seja, se eles baterem todas as metas dele, é razoável imaginar
que o valor patrimonial da companhia vai aumentar, logo o valor de mercado da companhia também vai aumentar, logo o bônus de subscrição destinado à diretoria vai ser algo interessante que ele pode vender ou ficar se ele quiser adquirir novas ações. Esse, então, é o chamado bônus de subscrição. E como eu falei, eu vou encerrar agora esse vídeo aqui e no nosso próximo encontro vamos continuar o assunto. Um abraço.